Capítulo 2. Pine. Antes uma pesquisadora química, Elizabeth Zott era uma mulher com a pele perfeita e o comportamento inequívoco de alguém que não era medíocre e nunca seria. Ela tinha sido, assim como todas as grandes estrelas, descoberta por acaso. Se bem que no caso de Elizabeth, não aconteceu em uma sorveteria, nem em um encontro acidental em um banco de praça, nem pela providencial apresentação de um conhecido em comum. Em vez disso, ela foi descoberta por causa de um roubo, mais especificamente, um roubo de comida. A história foi simples. Uma menina chamada Amanda Pine, que gostava de comida de um jeito que alguns terapeutas consideram digno de atenção, estava comendo o almoço de Madeleine. Isso porque o almoço de Madeleine não era comum. Enquanto as outras crianças comiam sanduíches de geleia e manteiga de amendoim, Madeleine abria a lancheira e encontrava um pedaço generoso de lasanha do dia anterior, uma porção de abobrinha salteada na manteiga para acompanhar, um exótico kiwi cortado em 4 pedaços, 5 tomatinhos cereja redondos e perolados, um minúsculo saleiro, Morton, 2 cookies de chocolate ainda quentinhos e uma garrafa térmica xadrez vermelha cheia de leite bem gelado. Essas iguarias faziam com que todo mundo quisesse o almoço de Madeleine, inclusive a própria Madeleine. Só que ela o oferecia a Amanda não só porque amizades exigem sacrifícios, mas também porque Amanda era a única na escola inteira que não zombava da criança esquisita que Madeleine já reconhecia ser. Só depois de reparar que as roupas de Madeleine estavam começando a sambar na sua silhueta ossuda, foi que Elizabeth se pôs a imaginar o que estaria ocorrendo. De acordo com seus cálculos, o consumo diário de Madeleine era a quantidade exata de alimentos de que a filha necessitava para ter um desenvolvimento saudável, o que tornava a perda de peso inconcebível em termos científicos. Seria um pico de crescimento? Não. Ela havia levado isso em conta nos cálculos. O início precoce de um distúrbio alimentar? Pouco provável. Madeleine avançava vorazmente na comida. Leucemia? Definitivamente não. Elizabeth não era alarmista. Não era do tipo que ficava acordada à noite imaginando a filha acometida por uma doença incurável. Como cientista, sempre buscava a explicação mais razoável, e no instante em que conheceu Amanda Pine, com os lábios manchados de vermelho do molho de tomate, percebeu que tinha encontrado a explicação. Sr. Pine, Disse Elizabeth, irrompendo no estúdio de televisão local sem se dirigir à secretária, na tarde de uma quarta-feira. estou ligando para cá há 3 dias, e o senhor não teve a consideração de retornar nem uma única vez. Meu nome é Elizabeth Zott. Sou mãe de Madeleine Zott. Nossas filhas estudam juntas na Wood, e estou aqui para lhe dizer que sua filha se aproximou da minha com segundas intenções. E como ele pareceu confuso, acrescentou: Sua filha está se apropriando do almoço da minha filha. Almoço? Conseguiu gaguejar Walter Pine enquanto analisava a mulher deslumbrante diante dele, o jaleco branco conferindo-lhe uma aura sagrada, a não ser por um detalhe: as iniciais EZ estampadas em vermelho pouco acima do bolso. Sua filha Amanda Acusou Elizabeth mais uma vez. está comendo o almoço da minha filha. Parece que isso vem acontecendo há meses. Walter só conseguia encará-la. Alta e ossuda, o cabelo da cor de uma torrada amanteigada queimada puxado para trás e preso com um lápis, a mulher estava parada, com as mãos na cintura, os lábios de um vermelho vívido, a pele luminosa, o nariz reto. Ela o fitava como um médico em um campo de batalha, avaliando se ele merecia ser salvo ou não. Continuou. Quem é a senhora mesmo? Elizabeth, Vociferou em resposta. Walter assentiu, tentando assimilar. Como produtor de longa data de programas vespertinos de televisão, ele entendia de drama. Mas isso, ele continuou encarando. Ela era deslumbrante. Ele estava literalmente atordoado. Será que ela estava querendo fazer um teste para algum papel? Sinto muito. Mas todos os papéis de enfermeira já foram preenchidos. o que foi que o senhor disse? Amanda Pine. Repetiu ela. Ele piscou.
Minha filha? Ah, o que aconteceu com ela? A senhora é médica? É da escola? Ele se levantou de um pulo. Meu Deus, não. Sou química. Tive que me despencar lá do Hastings até aqui, na minha hora de almoço, porque o senhor não retornou minhas ligações. E como ele ainda estava com um ar confuso, ela esclareceu. Instituto de Pesquisas Hastings? Onde a pesquisa inovadora realmente inova? Ela expirou ao soltar o slogan vazio. O negócio é o seguinte. Eu faço um esforço considerável para preparar um almoço nutritivo para Madeline. E tenho certeza de que o senhor também faz isso pela sua filha. E acrescentou quando ele continuou a encará-la com o olhar vago. Porque o senhor se preocupa com o desenvolvimento físico e cognitivo da Amanda? Porque o senhor sabe que esse desenvolvimento depende do consumo equilibrado e correto de vitaminas e minerais. O problema é que a senhora Pine está... Eu sei. Ausente. Tentei entrar em contato com ela, mas me disseram que ela mora em Nova York. Nós somos divorciados. Sinto muito por isso. Mas o divórcio não tem nada a ver com o almoço. Pode parecer que não, mas... Um homem consegue preparar um almoço, Sr. Pine. Não é biologicamente impossível. Sem dúvida. Concordou ele, se atrapalhando com uma cadeira. Por favor, senhorita Zott, sente-se. Deixei uma coisa no ciclotron. Disse ela, irritada, olhando para o relógio. Estamos entendidos ou não? Ciclo? Acelerador de partículas subatômicas. Elizabeth deu uma olhada nas paredes. Eram lotadas de cartazes emoldurados, anunciando novelas melodramáticas e concursos de televisão cheios de artimanhas. Meu trabalho, disse Walter, de repente constrangido com a falta de refinamento de todos aqueles cartazes. Talvez a senhora tenha visto algum. Ela se virou para encará-lo. Sr. Pine, sinto muito por eu não ter tempo nem recursos para preparar o almoço para sua filha. Nós dois sabemos que a comida é o catalisador que destrava nosso cérebro, une nossa família e determina nosso futuro. E ainda assim... A voz foi diminuindo, os olhos se estreitando quando viu o cartaz de uma novela, mostrando uma enfermeira oferecendo cuidados pouco comuns a um paciente. Será que alguém tem tempo para ensinar ao país todo como preparar comidas que importam? Eu gostaria de ter, mas não tenho. E o senhor? Quando Elizabeth Zott deu meia volta para sair, Pine, sem querer que ela fosse embora e sem entender muito bem o que estava a ponto de fazer, disse rapidamente. Espere, por favor. Fique, por favor. O que foi que a senhora acabou de dizer? Sobre ensinar ao país todo como preparar comidas que importam? Hora do Jantar estreou 4 semanas depois, e embora não estivesse muito animada com a ideia, ela era uma pesquisadora química. Elizabeth aceitou o trabalho pelos motivos de sempre. Pagava mais e ela tinha uma filha para sustentar. Desde o primeiro dia que Elizabeth vestiu um avental e entrou no set, ficou óbvio. Ela tinha aquele quê especial, uma qualidade indefinível que cativava o espectador. E também era uma pessoa cheia de conteúdo, tão direta e tão pragmática que as pessoas não sabiam o que pensar dela. Enquanto outros programas de culinária eram apresentados por chefes simpáticos, tomando um xerez alegremente, Elizabeth Zott era séria, nunca sorria, nunca fazia piadas, e seus pratos eram autênticos e realistas como ela. Após 6 meses, o programa de Elizabeth era um fenômeno em ascensão. Após 1 ano, uma instituição. E em 2 anos, tinha demonstrado seu poder misterioso de unir não só os pais aos filhos, mas também os cidadãos ao país. Não é exagero dizer que quando Elizabeth Zott acabava de cozinhar, um país inteiro se sentava para comer. Até o vice-presidente Lyndon Johnson assistia ao programa. Quer saber o que eu acho? Disse ele enquanto se afastava de um jornalista obstinado. Acho que você deveria escrever menos e ver mais televisão. Comece com Hora do Jantar. Aquela Elizabeth Zott sabe o que está fazendo. E era verdade. Você nunca veria Elizabeth Zott ensinando a preparar sanduíches de mini pepinos ou suflês delicados. Suas receitas eram substanciosas. Ensopados, guisados, coisas feitas em panelas grandes. Ela salientava os 4 grupos de alimentos, acreditava em porções decentes
e insistia que qualquer prato digno merecia ser preparado em menos de 1 hora. Concluía todos os programas com a frase que era sua marca registrada: "Crianças, ponham a mesa. Sua mãe precisa de um tempo para ela." Então um jornalista conhecido escreveu um artigo intitulado "Por que vamos comer qualquer coisa que ela sirva?", em que se referia a ela casualmente como Lizzie Delícia, um apelido que grudou nela que nem chiclete. Daquele dia em diante, os desconhecidos passaram a chamá-la de Delícia, mas a filha, Madeline, a chamava de mamãe. E embora ainda fosse só uma criança, Madeline já conseguia notar que o apelido subestimava os talentos da mãe. Ela era química e não cozinheira de programa de TV. E Elizabeth, constrangida diante da filha única, sentia vergonha. Às vezes, Elizabeth ficava deitada na cama à noite e se perguntava como sua vida tinha chegado àquele ponto. Mas sua reflexão nunca durava muito, porque ela sabia a resposta: Calvin Evans.